Ok, vamos começar isso daqui. Antes de tudo, esse roteiro é bem antigo, tá? Já vai fazer um ano. Eu passei por algo semelhante há uns tempos atrás. Nada tão grave quanto daquela vez. Não que tenha sido grave do tipo, oh meu Deus. Mas foi uma perda de sentido, por assim dizer. Por que não foi tão grave como daquela vez? É uma dúvida que pode surgir. E, eita, isso é bem simples de dizer. Como a gente tá vivendo tudo pela primeira vez, a gente não sabe viver. Quando a gente passa por algo, a gente já sabe lidar melhor depois que acontece de novo. Então vamos dizer, você sofreu uma decepção amorosa, um evento canônico, rapaz. Você sofreu um evento canônico. Quando acontecer de novo, provavelmente você vai lidar melhor, com mais maturidade. Assim eu espero, se você aprender com seus erros, né? É o básico, aprender com os erros. E você passa por isso melhor. Então é só um adendo aqui. Bom, após mais um dia cansativo, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu não queria fazer mais nada. Tipo, eu só deitei na cama, botei uma música calma e fiquei ali parado, olhando pro teto, trancado no meu próprio casulo, teoricamente na minha própria mente. Na verdade, estava na minha própria mente, para não pensar. Eu lembro de estar literalmente se sentindo sufocado, como se eu tivesse cada vez mais no fundo, como se eu estivesse me afogando. E os dias foram passando e eu fiquei nesse ciclo aí, cada dia mais cansado. Me deitava cansado, acordava pior e continuava no ciclo. E não importava quanto tempo eu dormisse, quanto tempo passava, só parecia piorar. Então, eu senti como se a cama fosse um conforto, porque eu não queria sair dela. Mas ao mesmo tempo, era como se ela fosse um conforto falso. Era uma sensação estranha de tipo aconchego, mas você sabia que não devia estar ali. Era como se você estivesse abraçando alguém que no fundo você sente que não te ama. Ok, talvez eu tenha desabafado. Tá bom. É tipo um entorpecente. Você vai usar e depois você se sente mal. Porque você vai estar preso num ciclo infinito de só estar parado e se cobrando por estar parado. Então, eu fiquei dias me perguntando o que carambas está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? Assim, eu não vou dizer que eu cheguei numa resposta, mas eu consegui sair daquilo. Então, já é um começo. E eu lembro de ter pensado que eu podia estar começando a ter depressão, tipo, mas não faz muito sentido, porque a depressão, ela é basicamente uma sensação de você não quer fazer nada, você tem uma dor muito grande também, você quer acabar com aquela dor. E por causa disso as pessoas acabam batendo as botas, porque elas acham que aquilo vai resolver alguma coisa. Ah, eu vou parar de sentir dor. Tipo, eu não estou dizendo que elas são burras ou idiotas por quererem bater as botas, é um efeito colateral de uma doença. Mas como eu estou dizendo, eu não queria bater as botas. Eu estava sentindo, entre aspas, uma dor, mas não era nada do tipo, não aguento mais viver. Não era não querer mais viver. Era estar cansado de viver. E é um pouco estranho, tipo, como assim? É tipo, prefiro morrer do que perder a vida. É nesse sentido. Uau, frases do Chaves. Mas é literalmente nesse sentido, eu queria viver, mas eu tava cansado de viver. Só que esse cansado de viver era cansado de viver tudo que eu estava vivendo. Não era que eu tava cansado de viver, eu só queria viver de verdade. Eu tava preso num ciclo. Dá pra se dizer, entre aspas, corrida dos ratos. Para dar pra entender melhor. Corrida dos ratos é aquela corrida incessante, sem fim, que você continua aquele ciclo e no fim você não ganha nada. E eu tava preso literalmente num ciclo vicioso aí que me fez mal. Ai, ai. Tá bom. O problema desse ciclo é que você começa a se culpar por continuar no fundo do poço. E como você já tá cansado, você acaba ficando cansado de estar cansado. É bem estranho, mas acontece. Então começa a virar uma bola de neve. E vai cada vez juntando mais aquela bola de neve. E eu percebi que eu tava me sentindo meio vazio, meio sem propósito. Então eu parei pra pensar que o problema poderia estar nesse vazio que eu tava sentindo, nessa falta de propósito. Afinal, o que é esse vazio? Todo mundo já sabe que todos os seres humanos têm um certo vazio ali que a gente tenta preencher a todo momento, trocando isso por outras coisas quando a gente conquista alguma coisa que a gente queria. Então, se eu encontrar uma resposta, ele some. Teoricamente, ele vai ser preenchido. E não teria mais um motivo, um significado. Ele não teria mais importância. Então, o que eu devo procurar uma resposta? Ou devo procurar algo que incomoda esse buraco? Algo que é como se esse vazio ele fosse um desejo infantil, entre aspas. Eu consigo imaginar ele como sendo uma criança com desejos infantis e necessidades infantis. Então foi assim pra mim. Não literalmente necessidades infantis, até porque acho que uma criança normalmente não passaria por isso, não sei. Mas enfim, quando você vê que você tá preso nesse ciclo, você tem que tentar achar motivos pra estar nele.
Você tem que achar motivos pra você estar vivendo esse ciclo. Tenta achar um motivo exato, tipo, é por isso que eu tô nesse problema. Porque nunca é só um problema, são vários juntos. Então você tem que ver tudo que tá te afetando recentemente, principalmente o que mais te afetou recentemente, e analisando. Porque tudo isso é um processo introspectivo dentro de você, não é fora. Você não tem que buscar fora, você tem que buscar dentro. Então vai anotando todos os problemas. Teve algum relacionamento conturbado recentemente? Teve algum problema? Algum fracasso? Alguma coisa que te afetou? Qualquer coisa que te afetou. Tá bom, chega de falar do que eu tava sentindo. Vamos falar de como eu resolvi esse problema. Porque acho que ninguém aguenta mais eu falando sobre isso. Então, vamos começar pelo seguinte. Supondo que o vazio é uma criança interior, entre aspas, mas dá pra considerar, pelo menos o meu vazio, o que eu tava sentindo naquele dia, naquela época. Eu lembrei simplesmente assim do nada que eu queria, quando eu era pequeno, sair explorando o mundo. Pra mim o mundo era tipo, uau, Piratas do Caribe, vamos sair por aí viajando em ilhas e descobrindo novas espécies. Na verdade não, porque a gente vive numa sociedade que já descobriram muitas coisas, não dá pra você sair aventurando e descobrindo que nem um biólogo muito foda. Triste, né? É triste, mano. Vai ter que aceitar, mano. Não dá pra viajar pra fora, nem nas regiões que já existem. A não ser que você vire um golfinho ou um bicho submarino. Tá bom, tô fugindo do assunto. Como eu saí desse ciclo? Olha, esse vídeo é mais sonoro do que visual, mas agora eu vou colocar algumas imagens, principalmente do lugar que eu fui quando eu tava pensativo e me ajudou bastante. Então, se você quiser ver as imagens, fica à vontade, até porque eu tirei umas fotos que eu gosto bastante. Então aprecie o meu lado fotógrafo, se você quiser. Como eu disse, eu olhei pra dentro, lembrei que eu gostava de natureza, que eu me conecto com a natureza por um motivo. É uma coisa geral de homem. Muito difícil eu escutar um homem falar que não. Mas quando um homem tá triste, tá, sei lá, não tem propósito na vida, ele olha pra natureza e ele fala, até que não é tão ruim viver. Porque você olha pra uma paisagem muito bonita, você olha aquele mundo que você pode viver, pode experienciar, e você para pra pensar que, tipo, pô, mano, bem que eu podia estar experienciando isso, né? Você começa a experienciar. Então, cara, peguei assim, nossa, eu tinha coisa pra fazer? Tinha. Mas eu não tava sendo produtivo em nada, eu só tava sobrevivendo, entre aspas. Então eu simplesmente cancelei tudo que eu tinha que fazer, peguei, fui pra natureza. E se a natureza em si não te ajudar, tipo, não gosto de natureza, não gosto, você não gosta. Tem que lembrar que você tá em um momento de introspecção. É você e você, parceiro. Então você tem que fazer alguma coisa que de certo modo te distraia, mas que te leve a pensar pra dentro. É tipo, você tá apreciando aquela paisagem, mas você tá tendo uma luta interna ali, tentando se encontrar. Foi isso que aconteceu comigo. Então você tem que lembrar que não pode ser nada do tipo, você se distrai, tipo, videogames. Tudo bem, videogame te ajuda a relaxar. Mas no momento que você tá tentando arranjar uma solução pra um problema, simplesmente esquecer da vida não é uma solução. Você vai continuar naquilo. Aquele ciclo desgraçado, entendeu? E obviamente eu não tenho que vir aqui dizer, provavelmente é muito óbvio, mas se você tá nesse momento, você não tem que se preocupar com o resto da sua vida. Esquece o trabalho, esquece tudo, parceiro. Esquece tudo. Agora é você e você. Você tem que se encontrar, primeiramente, pra você parar de ser um inútil. Então só relaxa, respira fundo, vive o momento ali, pensa bastante, relaxa. Não fica pensando, tipo, putz, eu tinha que estar fazendo isso, aquilo. Claro, se você tiver uma prova no dia seguinte, você tá muito lascado. Você decidiu fazer esse momento aí de introspecção justo num dia que você tinha algo importante no outro dia, ou no mesmo dia. Então, se tu não conseguir simplesmente faltar num compromisso, espera um sábado e domingo aí, e vá, pô, só vai, faz aí a tua. E obviamente, como eu tô dizendo, você tem que ficar relaxado. Só lembra de pensar bastante, analisar todos os problemas. E isso foi o que funcionou pra mim. Pode não funcionar pra você, né? Então você tem que achar alguma coisa, um jeito de esvair a cabeça e ao mesmo tempo pensar. Então você tem que esquecer dos outros problemas e focar no problema principal que tá te afetando ali. O mais importante no momento. Então seja você meditando, vendo belas paisagens ou fazendo qualquer coisa aí que não atrapalhe seus pensamentos, já tá de ótimo e bom grado para você. Porque entre aspas, um tédio ficar sem fazer nada, certo? É um tédio. Mas é no tédio que a gente reflete e resolve os problemas. Uau, não sei se vocês estão sabendo. Mas é quando você não tem nada pra fazer que você começa a pensar sobre a vida e sobre si mesmo e começa a se entender melhor. Uau, vocês descobriram algo novo com isso? Eu acho meio difícil, porque é a coisa mais básica que tem. E o que eu quero dizer aqui é que se você precisar chorar, se você precisar ficar em posição fetal, se você precisar de alguma coisa, tipo, nossa, se eu comesse um chocolate agora e comer um chocolate enquanto eu reflito sobre a vida, eu ia ficar muito zen. Faz qualquer coisa.
Você tem que achar o que dá certo pra você. Você tem que ver a tua criança interior, ver o que funciona. Eu tô repetindo as frases aqui, tô repetindo o assunto, mas tô tentando deixar bem claro aqui. E às vezes a gente perde o rumo, é normal. A gente se sente inútil, se sente fraco, mas momentos são momentos, sempre vai mudar, a gente nunca vai ficar feliz, nunca vai ficar triste, porque se a vida fosse só felicidade ou só tristeza, não teria sentido a vida, porque se a gente só sente uma coisa, aquela coisa perde o efeito, perde o sentido. É por isso que ninguém é feliz pra sempre, porque se fosse feliz pra sempre, não seria literalmente feliz. Então você tem que entender que, ok, tudo bem você tá ruim, você tá no fundo do poço. O primeiro passo pra você sair do fundo do poço é você aceitar que você tá no fundo do poço, porque se você não aceita que você não tá no fundo do poço, você nem vai tentar sair, tá entendendo? Tá pegando raciocínio? Então, depois de tudo isso, eu meio que achei um objetivo, eu me encontrei de novo, lembrei do que eu queria fazer da minha vida, comecei a fazer o que eu gosto, voltei a fazer meus hobbies. E é muito também sobre você ter um objetivo, não ter um motivo pra viver, tipo, não literalmente, ter um motivo pra sua existência, tipo, eu vivo por causa disso. Mas sei lá, só tenta achar alguma coisa que você gostaria de fazer, tipo, eu quero aprender a tocar violão, guitarra, fazer uma banda, porque eu gosto, eu acho legal. Então eu achei um objetivo, agora eu tô seguindo, tá entendendo? Tô falando meio zen, tô me sentindo estranho, porque eu não sou tão zen, eu sou muito acelerado, tá? Mas você tem que lembrar também de não se cobrar tanto, porque às vezes a gente coloca objetivos que não são alcançáveis, não no ritmo que a gente espera, não no tempo que a gente coloca. A gente não é super-humano. E no fim, eu quero que vocês entendam que não é porque eu fui pro meio do mato e olhei a natureza, fiquei lá introspectivo, que eu achei o meu propósito de vida, que eu tive tudo claro na minha visão. Aquilo foi só um momento de eu me reconectar comigo mesmo, lembrar quem eu sou, o que eu quero, porque eu tava perdido. Então, lembra que esse é o objetivo. Lembre sempre que o objetivo é se encontrar de novo. E se você tá cansado de existir, não literalmente você quer bater as botas, mas você tá cansado de existir, lembra que você não tá satisfeito com quem você é agora. Então quer dizer que quem você é agora talvez não seja quem você realmente é, ou talvez você simplesmente só seja algo que você sabe que você não quer ser. Então mude, é isso que eu posso dizer. Eu tô gravando isso pro meu canal. O meu canal é literalmente um lugar que eu gosto de postar o que eu gosto de fazer, mas ao mesmo tempo eu me afastei dele porque eu sei que em algum momento isso pode virar um trabalho. E eu não gostaria de trabalhar com isso. Tipo, de certo modo gostaria, mas eu sou do tipo que posta coisa muito diversa, muito aleatória. Um dia eu tô falando de uma coisa, no outro dia eu tô falando de outra. Então isso não é bom pra manter um público. Você acaba perdendo o público por causa disso. Mas tanto faz, né? É a vida. Uau, top 10 frases. E esse vídeo é um jeito de eu sair do meu perfeccionismo, que eu sou muito perfeccionista. Eu já gravei muitos e muitos vídeos. Eu nem lembro quantos anos eu já tô sem postar vídeo. Mas todos os vídeos que eu postei eu não achei que era bom o suficiente e eu larguei mão. E de certo modo seria um propósito de vida. Eu quero ter o meu canal ali, postar coisas, falar com uma certa comunidade ali sobre coisas que a gente vive, né? Então é isso, mano. Espero que você encontre seu propósito de vida e você se encontre de novo se você estiver sentindo isso. Não acho que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas se alcançar alguém, pelo menos, já tá muito do bom tamanho. Ajudar alguém. Lembre-se, não bata as botas. Você pode muito. Tudo é só uma fase. Não bata as botas, pelo amor de Deus. Eu já tenho pessoas com depressão que passaram pela minha vida, ainda estão na minha vida. E é meio agoniante pensar que a pessoa pode bater as botas a qualquer momento. Então, lembre do seu cachorrinho. Lembre que ele vai ficar triste se você for embora. E não faça merda. Então, meu nome é Gustavo. Isso aqui tá parecendo um podcast. E segue a vida aí, mano. Acha seu rumo. É isso, é nóis.